A queixa de tontura, aumenta a incidência à medida que a gente envelhece. Existem algumas causas, eu diria que desde doenças dentro do próprio cérebro, doenças cerebrovasculares, doenças no equipamento, no aparelho vestíbulo-coclear, que é a parte do ouvido que comanda nosso equilíbrio, que nos dá percepção, doenças nas pernas. A gente tem uma sincronia entre a nossa percepção de posição, né, com a visão, com essa questão do labirinto, do ouvido. A gente tem um processamento da nossa posição no cérebro, então, para a gente entender como é que deve estar a nossa posição do corpo, e a gente executa o equilíbrio segurando para frente ou para trás, do lado, com os órgãos efetores, que é as pernas, os músculos, as articulações. Então, qualquer doença, qualquer alteração em uma dessas áreas, seja nas pernas, na execução, seja no aparelho que comanda o equilíbrio, seja na visão, seja nos sistemas de percepção, a gente tem tontura. Então, diabetes, AVC, uma infecção, ela pode desencadear uma tontura, medicamentos causam tontura, doenças cardíacas, queda de pressão, são inúmeras as causas. Eu sempre digo que o paciente idoso, ele traz a queixa, não só a queixa de tontura, mas a maioria das queixas, como uma ponta do iceberg. Isso é o começo da história. Por trás, por baixo dessa queixa, a gente descobre um mundo de outras doenças, de outras alterações que culminam com essa queixa de tontura. E o mais importante é saber que tem vários tipos, tem várias causas, mas dificilmente uma só causa é responsável no idoso pela queixa de tontura. No adulto jovem é assim. Ele tem um tipo de tontura, aquilo é uma VPPB, aquilo é isso. No idoso, não. São 2, 3, 4 causas de tonturas que geram uma queixa maior. É a perna que está desequilibrada, é uma crise, né, de vertigem, é um remédio que está tomando. O idoso ele é mais multifatorial, são várias as causas. As doenças cardiovasculares, como arritmias, enxaquecas, infarto, tudo isso causa também tontura? Sim. Por exemplo, o coração é quem manda o sangue para todo o organismo, inclusive para o cérebro. Então, algum problema nesse bombeamento do sangue, pode faltar sangue no cérebro, mesmo que temporariamente, pode diminuir o fluxo cerebral repentinamente e isso causar tontura. No caso, doenças cardíacas, seja arritmia, seja uma doença estrutural, um infarto, seja uma doença numa válvula do coração, pode diminuir esse fluxo cerebral. Qual foram as outras doenças? Falou? Doenças cardíacas? Arritmias, enxaquecas e infarto. Doenças cardíacas. Existe um tipo de tontura chamada migrânia vestibular, que é um tipo de tontura que dá com os sintomas de enxaqueca. A enxaqueca não dá com vontade de vomitar, com a gente sem querer, com intolerância à luz, intolerância ao som, ao cheiro. Então, o tipo de tontura não é tão comum, mas que cursa, que a tontura piora com cheiro, com som, com luz, é a migrânia vestibular. Não é tão comum, mas acontece. E geralmente tem pacientes que têm enxaqueca. Uma doença que o senhor já falou bastante aqui, que é o Parkinson, também provoca a tontura? Sim, o Parkinson, Sidney, é uma doença motora, ou seja, ela depende dos movimentos. Então ela deixa o paciente rígido, ela deixa o paciente lento, então isso altera a estabilidade, desvia o eixo de equilíbrio do paciente para que ele fique numa posição mais para frente. Ele alarga a base, porque é uma doença que dá alteração do equilíbrio, dá muita tontura. Eu sempre digo, Parkinson, quando a gente pensa em tontura, principalmente tontura que não tem uma causa explicada, você pesquise Parkinson, porque o paciente altera totalmente o seu equilíbrio, a marcha, o eixo fica para frente, ele fica rígido na execução dos movimentos, ele fica mais lento. Então, tontura é muito comum, muito comum não. Pacientes que têm tontura, eles podem sim ter essa tontura ser por causa de doença de Parkinson. Não só a doença, assim, eu diria que a doença causa tontura e não só um tipo de tontura. A doença de Parkinson ela pode causar uma tontura do tipo desequilíbrio, que é a tontura mais comum no idoso. Não é aquela tontura que o mundo roda, não. É aquela tontura do desequilíbrio quando ele anda, quando ele refere tontura nas pernas.
Então, o paciente tem Parkinson, ele tem a tontura pela própria doença, tem a tontura do tratamento, os medicamentos utilizados para Parkinson. Essa semana eu peguei uma paciente fazendo a tontura, um tipo de tontura chamada hipotensão ortostática, pelo uso do medicamento do Parkinson. Ela já tinha facilidade, que as doenças relacionadas a Parkinson, elas dão muita queda de pressão, e o remédio facilita também. Então, uma alfaiataria, é uma complexidade, uma engenharia bem delicada da gente lidar. A doença causa, o tratamento causa, e o que é que a gente vai fazer? E aí tem algumas medidas que, a depender de cada paciente, a gente vai implementando. Sim, doença de Parkinson causa tontura, não só a doença, mas o tratamento também. Lembrando que você pode mandar sua pergunta para cá no 3421-2270, é o nosso WhatsApp. Aí você manda pergunta de texto, manda pergunta de áudio, tá certo? E o doutor vai responder. Ele também está transmitindo na live dele, né, no Instagram, pelo Instagram, na conta no Instagram, e lá também o pessoal pode mandar aí sua pergunta, tá certo? Para o doutor responder aqui no quadro Envelhecer. Mandar um abraço para eles. Vamos lá. Mandar um abraço para a dona Maria Canda, nossa seguidora, sempre fiel. Mandar um abraço aqui para a turma Elza Gomes. Mandar um abraço também para, deixa eu ver aqui, Rejane Lima. Mandar um abraço, teve um que me chamou de vascaína aqui. Caio Sérgio. A turma lá do Hostal é Caio. Mandar um abraço para ele. Me chamando de vascaíno. É só de brincadeirinha. Doutor, como é que é feito? Existe um tratamento então para tontura no idoso? Como é feito esse tratamento, se ele existe? Bom, como a gente viu que são várias as causas, a abordagem ela tem que ser ampla, ela tem que você ir apagando o incêndio de cada vez. Então você não tem, eu tenho essa tontura, o tratamento é esse. Lógico que um tipo vai preponderar, e aí você vai ser mais incisivo naquela causa, né? Por exemplo, que é muito comum aquela tontura que o paciente, quando movimenta a cabeça para cima, para o lado, ele tem a tontura e logo passa. É um tipo de vertigem postural paroxística benigna. É o tipo de tontura, tipo de vertigem mais comum no paciente idoso. Ele tem predominantemente isso, mas quando você vai examinar o paciente, que você verifica a pressão dele deitado, verifica em pé, ele tem uma queda de pressão e ele também fica tonto. Quando você examina as pernas, a marcha dele, você vê que ele tem uma artrose que deforma os pés. Então, vai olhar a medicação, ele toma um medicamento que induz tontura. Então, assim, o que está predominando é aquela tontura que ele movimenta. Você trata, você faz um tratamento com reabilitação, algumas manobras para equilibrar, para restabelecer o equilíbrio, mas você também tenta tirar aquele medicamento que causa tontura, tenta ver essa deformidade do pé, se a gente consegue fazer um trabalho para melhorar essa estabilidade. Então, a abordagem ela vai, como um incêndio, você vai abordando aquilo que vai causando, porque na maioria das vezes é multifatorial. Agora sim, para cada tipo de tontura existe um tratamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das tonturas, Sidney, os pacientes, eles confundem tontura com labirintite. Como esponja de aço com bombril, sabão em pó com homo, eles confundem, já chama qualquer tontura. Doutor, ao invés de dizer eu tenho uma tontura, eu tenho uma labirintite. Eles acham que toda vertigem, toda tontura, na verdade, é labirintite. E não é. Isso, inclusive, ele se automedica para labirintite, com antivertiginosos. E, na verdade, não é bem assim. Por exemplo, esse tipo de tontura VPPB, a vertigem postural, ela não requer remédio. Ela é uma tontura que você faz manobras para soltar uns cristais que a gente tem no ouvido e eles, ali o paciente adquire o equilíbrio. Se for uma tontura, por exemplo, doença de Parkinson, você tem que tratar de uma forma diferente. Se for uma tontura por uma doença cardíaca, você tem que tratar de doença cardíaca. Não é remédio para labirintite que vai resolver. Então tem que se identificar qual tipo de tontura. Nem toda tontura é labirintite. E para piorar a labirintite, que é uma tontura que dura dias, associada a vômitos, náuseas, ela é intensa, ela debilita o paciente. Para piorar, os pacientes ficam bons e ainda ficam tomando o remédio da labirintite por muito tempo. Então, é bom a gente saber que cada causa tem um tratamento específico. Eu arrudiei, você perguntou, eu findei esquecendo que você tinha
perguntado, mas eu peguei o gancho para tirar esse... Era os tratamentos. Esse estigma do... Pronto, exatamente. Esse estigma de que toda tontura é labirintite, e aí qualquer remédio para labirintite serve para toda tontura. E não é bem assim. Os pacientes não melhoram. Eles dizem, eu tenho labirintite, eu tomo esse remédio já faz muito ano, quando a gente vai tirar o remédio. Aí a gente pergunta, mas você ficou bom da tontura? Não, doutor, mas eu tenho labirintite, eu tomo o remédio, mas aí não fica bom da tontura, porque não é labirintite. Então, tirem isso da cabeça que toda tontura é labirintite. E para cada tipo de tontura, tem o tratamento adequado, seja com remédio, seja com intervenção não medicamentosa, mas a gente não pode passar dipirona para vômito, nem passar Plasio para febre, né? Então, isso vale a pena. Lembrando que você pode mandar sua pergunta para cá no 3421-2270. Doutor, a síndrome de Menier, ela tem também a questão da tontura? É uma tontura? O que é? A síndrome de Menier, a doença de Menier, ela é um tipo de tontura. Ela é um tipo de vertigem, né? Porque a tontura, ela pode ser vertigem, que é aquela que o mundo roda, ou a gente fica parado e as coisas rodam, a gente roda, enfim. Esse é o tipo de tontura que a gente chama de vertigem. Tem aquela por desequilíbrio, aquela que eu falei que as pernas ficam desequilibradas, o paciente quando ele não tem a sensação que o mundo roda. Tem aquela tontura que a gente chama de pré-síncope, porque ele vai desfalecendo, escurecendo a vista, de vez em quando ele tem isso. E aquela que ele diz, minha cabeça tá oca, tá sufocada, ele não sabe descrever. Mas a vertigem, aquela que o mundo roda, ela também se subdivide. Ela se subdivide em vertigem postural paroxística benigna, que é o principal, doença de Menier e, por último, a labirintite. Então, a doença de Menier, ela é uma vertigem que tem como característica uma perda auditiva, além da tontura, que o mundo roda, o paciente tem déficit auditivo e tem uma característica que a gente chama de zumbido, tem uma zoada, ele sente a voz saindo pelo ouvido, que a gente chama de tríade Menier, déficit auditivo, zumbido e tontura. É uma doença causada por um aumento da pressão do líquido que circula dentro do ouvido, da linfa que anda ali, e o tratamento dela é como? Reduzir essa pressão. Você faz geralmente com diurético tiazídico, geralmente com remédio para pressão em baixa dose, diurético você resolve, não é com remédio para labirintite, entendeu? Então, ela tem a causa específica, o tratamento é específico também, não tem nada a ver com labirintite, inclusive é mais comum do que labirintite, a doença de Menier. E a labirintite? A labirintite, ela Quando é que chega... o senhor disse que as pessoas muitas vezes, o paciente confunde, né? Tá com tontura, já tá com labirintite, né? Mas a labirintite, o que é exatamente? É uma inflamação do ouvido, né? Assim, inflamação... Parecido com a de Menier, a síndrome de Menier. Mas tem vertigem também, o paciente, ele sente o mundo rodar. A diferença é que a VPPB, ela dura segundos a minutos. A vertigem postural. Você mexe a cabeça, a tontura dá, mas daqui a pouco ela passa. A Menier, ela dura de minutos a horas. Já a labirintite é uma crise intensa que dura dias. Dura horas a dias. Ninguém tem uma labirintite tendo uma tontura de 30 segundos, tendo uma tontura de meia hora. Labirintite é uma crise que o paciente está com o ouvido inflamado. Está com o labirito inflamado, né? E ele fica muitos dias intenso, associado a vômito, mal-estar. Então é uma crise que quem tem, sabe, quem já teve, sabe muito bem o que eu estou dizendo. É forte, ela não passa assim com 30 segundos, minutos. Tanto faz você estar com a cabeça para cima, para baixo, você está tonto toda hora. Geralmente, então, como eu falei, é uma inflamação do ouvido. E tem alguns gatilhos. Ainda não se sabe bem a fisiopatologia, o que é que acontece de fato. Mas, por exemplo, pós-infecção, você tem uma gripe, eu tenho uma diarreia, eu tenho infecção urinária, até uma paciente me perguntou no Instagram se tem alguma coisa a ver com infecção. Então, a labirintite, ela geralmente vem após uma infecção. O paciente tem essa crise. Quem tem predisposição tem crise de labirintite. É um dos gatilhos, são infecções. Então, a inflamação do ouvido que causa vertigem, o mundo roda, é muito intensa, dura vários dias e associada com náusea, vômito, calafrios. Agora há pouco o senhor falou que em meio às crises de tontura muita gente se automedica, né? Aí toma medicação para labirintite quando não é labirintite, né? A medicação acaba
efeito colateral. Fazendo com que a labirintite apareça posteriormente, ou a vertigem, alguma coisa assim? Ela mascara, né? Já que é um remédio antivertiginoso, então ele atua em mecanismos que diminuem um pouco a tontura. Se não for labirintite, se for, fica bom. Mas se não for uma outra causa, ele diminui os efeitos, e o paciente, por achar que diminuiu a percepção dessa tontura, ele acha que está ficando bom. E na verdade atrasa o diagnóstico de uma outra causa que muitas vezes não requer tratamento com remédio. Além disso, o paciente tem efeitos adversos daquele medicamento. Por exemplo, tem antivertiginosos, medicamentos para labirintite, que se você usar mais de um mês, você tem tremedeira, ele aumenta, ele diminui o humor, ele pode dar depressão, depressão medicamentosa, uma das causas é antivertiginoso. Então você vai ficar suscetível aos efeitos adversos da medicação que não são tão simples assim quando você usa ela a longo prazo. Então, nesse caso, eu não recomendo qualquer tonturazinha na verdade, se automedicar nunca faz bem. Mas, em virtude de tontura da queda, de mudar o curso da vida de um paciente idoso, em virtude de tontura limitar o paciente quando está tonto, ele não quer caminhar, ele não quer sair de casa, ele não quer nem se levantar da cadeira. Então ele sabe que se ele levantar, ele dá aquela tontura, tem medo de cair. Então limita a vida do indivíduo, diminui a qualidade de vida. Isso para um paciente idoso a vida dele conseguir ir no banheiro sozinho. Isso é o que ele ainda consegue. Um adulto jovem nem tanto, mas isso limita, incapacita o indivíduo e vai trazendo consigo outras doenças. Risco de queda, ele vai atrofiando a musculatura, ele vai perdendo a sensibilidade, vai emagrecendo, ele vai necessitando de tomar outros medicamentos para dor, e esses medicamentos começam a fazer efeitos adversos. Então, matar o mal pela raiz, tratar a tontura bem tratada, bem diagnosticada, isso evita sequelas futuras. Alguns idosos fazem exercícios físicos fora de casa, num parque público, que seja uma Ilha de Santana, falando aqui da nossa realidade, né? Se o idoso estiver lá caminhando e sentir uma tontura repentina, como é que ele deve agir, doutor Belício? Sentar imediatamente. Isso. Está desequilibrado, procura um canto que diminua o risco de cair. Está tonto, desequilibrado, principalmente esse tipo de tontura súbita. E tonturas súbitas, elas podem denotar que o paciente tem uma coisa mais grave, uma arritmia, ou alguma coisa dentro do cérebro, ou alguma taxa que está alterada, ou a pressão que está baixa ou que está alta. Então, até o paciente perguntou aqui se pressão alta dá tontura. Dá sim, quando a pressão está muito alta, um dos sintomas é o paciente ficar tonto. Pressão baixa também dá muita tontura, além de sonolência. Quando você faz o exercício, a tendência é que ela suba. Na hora do exercício. Na hora do exercício. Que a longo prazo, uma das medidas para você diminuir seus níveis pressóricos é a atividade física. Então, na hora, a tendência é que a pressão se eleve um pouco. E isso não é motivo para ter tontura. Mas o ideal é, se uma tontura súbita, procura um canto para se sentar, pode ser, peça ajuda, nem que você se sente no chão. Interessante, a gente orienta os pacientes a andar com a garrafinha d'água, né? Muitas vezes, algumas tonturas são precipitadas pela baixa ingestão hídrica, porque se você tem uma quantidade de líquido circulando menor do que o desejado, vai faltar sangue no cérebro. É a mesma história do mecanismo de bombeamento do coração. Então, baixo débito aumenta a sensibilidade para tontura. Então, andar com a garrafinha d'água, evitar ir caminhar em jejum. A história agora de que caminhar em jejum melhora isso, melhora aquilo. E velho, essas coisas não dá certo. Deixa as coisas serem mais esclarecidas. Se tem uma coisa que não se pode fazer na terceira idade, é você fazer uma atividade física em jejum, sem se alimentar. Você pode ter uma tontura, cair, fraturar, ou passar mal, ter algum problema mais grave. E se sentir, pare, sente, espera a coisa aliviar. Da mesma forma, aquelas pessoas que quando levantam tem tontura, essa tontura de hipotensão ortostática, a gente vai educando o paciente a se acostumar a toda vida que se sentar, esperar um pedaço. Eu digo, olha, leia reza um terço, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, respire fundo. Aí quando ficar em pé, não saia logo andando. Você espere também um pedaço, deixa o sangue chegar na cabeça, e aí você anda. Isso nem sempre é doença, isso é porque o idoso tem um mecanismo de compensação
na pressão mais lento. Às vezes ele tem uma tonturazinha leve que dá e passa, mas para diminuir o risco dele ficar tonto e cair, o ideal é que ele espere um pedaço. Tem idoso que caminha logo cedo, 5h30, 6 horas da manhã. Então, antes dele ir para a caminhada dele, é importante que ele se alimente com alguma coisa? Sim, não vai comer uma buchada, uma panelada, uma feijoada, não. Vai comer uma fruta, fazer o de jejum, uma bolachinha, bolacha nem tanto, mas uma frutazinha, tomar alguma coisa para ele não ir em jejum e evitar uma hipoglicemia. Principalmente aqueles que são diabéticos e tomam remédio para diabetes. Então, jamais caminhada, atividade física, paciente idoso, ele tem garrafinha d'água toda hora, procurar lugar que ele não tenha risco de cair, não pode andar em canto acidentado, tem que andar num canto iluminado, ter sempre alguém por perto para que ele possa assim, caminhar sozinho. O idoso é sempre um risco dele ter algum problema e não ter que chamar por ninguém. E um lugar seguro hoje em dia, não só segurança física de cair, mas também a segurança, a problemática da insegurança mesmo. Muito bem, tem 2 perguntas aí de ouvinte, vamos ouvir. Doutor Belizo, boa tarde. Estou assistindo seu programa e queria te tirar uma dúvida. Eu me chamo Sebastião, moro aqui no Valfredo Gugel. E tenho 63 anos, estou completando no mês que vem, já posso contar com 63. Então, se é assim, meu nariz nunca sangrou. E quando é um dia desse, eu trabalho aqui numa pintura de forno, e um dia desse meu nariz saiu sangue. Não foi muito não, mas eu fiquei preocupado com aquilo. E sobre a tontura, foi, não foi, eu tenho assim uma tontura, não é tontura, é assim um desânimo, assim, não é constante, não é. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Boa tarde, então bom dia. Dá um abraço aí para Sebastião, pessoal do Valfredo Gugel. Quanto ao sangramento nasal, é sempre bom ele observar se é um lado ou se são as 2 narinas, se ele está tomando algum remédio que afina o sangue, porque se é só de um lado, geralmente é alguma coisa local, um vaso, alguma pele que pode sangrar ali por qualquer motivo. Se são dos 2 lados, se são as 2 narinas que sangram, a gente pode pensar em doenças na coagulação, essa hipertensão. Então, observar, e caso isso persista não, acho que é bom ele procurar o médico. Quanto à tontura dele, você viu que ele relatou, não é bem uma tontura, é uma coisa assim, meio que... Esse é o tipo de tontura que parece que o mundo não roda, né? Esse é um tipo de tontura provavelmente por desequilíbrio. E aí a gente teria que investigar todas aquelas causas de desequilíbrio, ver se as taxas estão boas, ver se ele está bem hidratado, ver se ele está tomando alguma medicação que facilite tontura, ver se as pernas dele tem algum risco de ele estar instável, ver se ele tem algum problema visual, se alguma coisa possa estar afetando o equilíbrio dele. Se não tem a queixa de vertigem, não é aquela vertigem tão pronunciada, o mundo não roda, as coisas não rodam, é só o equilíbrio que está alterado. A gente tem que pensar uma tontura por desequilíbrio, que aí existem inúmeras causas e a gente dá o diagnóstico clinicamente. Tontura é uma coisa que a gente pede pouco exame. A gente geralmente na conversa, detalhando bem a queixa do paciente, a gente consegue dar o diagnóstico. Então seria o caso da gente aprofundar mais nesse tipo dessa tontura dele, que pelo visto não é uma vertigem, é uma tontura do tipo de desequilíbrio.